Eu tenho uma dúvida enquanto o pessoal entra, se você puder Pode falar. tirar, sobre a indicação de diálise e de hemodiálise. Uhum. A hemodiálise, os dois podem ficar na fila de transplante ou não? Ou a diálise ainda tem como reverter alguma coisa? Pronto, vamos lá, pergunta interessante. A gente tem duas formas de diálise. A gente tem a diálise mesmo, a hemodiálise, e temos a diálise peritoneal, que é um pouco menos invasiva do que a hemodiálise em si. O médico vai avaliar qual é o melhor critério, né? Depende também no nível de acometimento do paciente, da injúria renal. Ele vai avaliar e vai escolher um dos dois para o paciente. Geralmente, um paciente com uma insuficiência renal crônica um pouco menos grave pode fazer a diálise peritoneal. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para o final da apresentação. Mas a diálise, ela geralmente, quando o paciente tem essa insuficiência renal crônica, ele vai fazer para o resto da vida, tá? Isso aí com certeza, esse dano que ele teve na insuficiência renal crônica é irreversível, tá? Porque insuficiência renal crônica, dano irreversível, sempre. Insuficiência renal aguda, ele pode fazer hemodiálise no hospital, né, no CTI, que for, mas ele consegue depois não depender mais da hemodiálise, porque foi um acometimento transitório, tá? Mas muitos pacientes acabam evoluindo para uma insuficiência renal crônica, com um dano permanente. E aí ele vai ter que continuar fazendo hemodiálise para o resto da vida, e muitos, para ter uma qualidade melhor de vida, acabam optando sempre pelo transplante renal, tá? Nem sempre isso é uma opção, a gente sabe que é um procedimento extremamente caro, nem sempre disponível para todas as pessoas, é uma fila que anda um pouco devagar hoje em dia no Brasil, infelizmente, mas o transplante renal é uma opção e dá muito mais qualidade de vida para as pessoas que dependem disso. A hemodiálise, ela pode ser feita em frequências variadas, mas também traz muitos riscos à saúde do paciente, entendeu? Vamos voltar à apresentação, eu vou voltar nesse assunto mais para o final, tá? Vamos lá. Beleza. Agora então, pessoal, para partir para o finalzinho da apresentação, a gente vai terminar aqui a infecção do trato urinário. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. A gente vai partir então para a infecção do trato urinário. Só para encerrar então, a gente vai ter um paciente, né, a pessoa que tem infecção no trato urinário vai ter principalmente, e aí vocês com certeza lembram desses sintomas, ardor no momento de urinar, e a gente vai classificar isso como disúria, dificuldade, né, a dor ao urinar, tá? Urinar com mais frequência e algumas vezes com menos frequência, tá? O aspecto da urina vai ter ali possivelmente, né, dependendo do nível da infecção, pode aparecer purulento, né, com um pus, com uma cor alterada, pode ter também um pouco de sangue na urina e com certeza envolve dor abdominal e febre, tá bom? É importante vocês saberem disso. Quando o paciente apresenta esses sintomas, o médico com certeza vai passar exames, uma cultura de urina, é diferente do EAS, tá? Exame de sedimentos, é uma cultura de urina. A cultura a gente também coleta, né? Só tem uns cuidados diferentes na coleta. No hospital, no ambiente hospitalar, a cultura de urina ela vai acontecer por meio de uma sondagem. É mais difícil fazer isso com paciente sem sonda, tá? Mas eu consigo fazer principalmente com a sondagem. Pode ser uma sondagem de alívio, que é uma sondagem, eu passo a sonda e retiro, ou uma sondagem de demora. O paciente já tem uma sonda e fica ali permanentemente até ele poder retirar, né? Depois do fim do tratamento, tirar a sonda vesical. A gente vai coletar, então, uma amostra daquela urina, só lembrando que, quando a gente fizer a sondagem vesical para exame de cultura, eu preciso fazer o procedimento totalmente estéril e, ainda assim, eliminar o primeiro jato de urina, tá? Sempre elimino o primeiro jato, porque é aquele jato que vai passar logo de cara ali, primeiramente no ureter, principalmente se for um homem que é mais longo, ele pode acabar carregando um
pouco de impureza junto, e eu quero um exame mais verdadeiro possível, eu sempre vou eliminar o primeiro jato, tá? E aí eu coleto o resto e envio para a amostra, sempre estéreo, porque é um exame de cultura, para eu não contaminar a amostra. CVA e CVD. CVA sendo cateterismo vesical de alívio, que é o transitório que eu passei para vocês, e o CVD, cateterismo vesical de demora, tá? Então ele vai fazer o exame, o médico vai pedir um antibiótico, a princípio de amplo espectro, tá? Aquele antibióticozão que serve para tudo. E é isso, esses são os sintomas, dores abdominais, né? O sangue na urina, às vezes aparece também, urinar com frequência, ardor, febre alta também. Geralmente no ambiente hospitalar, o médico, assim que detectar sintomas como febre, ele vai começar a investigar o foco dessa febre. A gente também tem parte nisso de relatar esses episódios. E quando a infecção afeta o rim especificamente, a gente chama isso de pielonefrite, quando é no rim. E aí eu posso acabar evoluindo com uma morte tecidual, e a morte tecidual levará insuficiência renal. E isso pode me fazer depender de uma hemodiálise, tá? É por isso que a pielonefrite é um pouco mais grave. É uma doença que precisa ser tratada com um pouco mais de urgência e mais cuidados, tá? Partindo então para a nefrolitíase, que é o famoso cálculo renal. No cálculo renal, eu tenho a formação de vários cristais que se acumulam para formar uma pedra, uma pedrinha. Parece até milho aí, pelo que vocês estão vendo. Então, esse cálculo renal vai causar obstruções do cálice, da pelve renal. Eu vou ter um acúmulo, então, de líquido ali e vai ter um aumento da pressão dentro do rim. Quando esse cálculo se desloca, é aí que a gente sente aquele conforto maravilhoso. Ou não, né? A gente sente muita dor mesmo. Para quem já teve, sabe que a dor é muito Pior intensa. que dor de parto, tá bom? É essa dor aí, tá? Rapaz, aí eu não sei, mas eu acho que dói muito mesmo. Assim, quem já acompanhou, já viu, já teve, né, sabe que é impossível de você conseguir, talvez até andar ou falar normalmente, porque a dor é realmente muito intensa. Como a gente já conversou antes sobre sinais vitais, lá no passado vocês já devem ter visto isso, geralmente essa dor é uma EVA 8, 9 ou 10 até, tá? A dor de gritar mesmo. Frequentemente associada inclusive à náusea, tá? E o médico ele vai passar então um analgésico muito forte, geralmente um tramal, talvez em alguns casos até morfina, e vai recomendar para o paciente muita ingestão de água para ajudar a expelir a pedra. Mas o que pode causar tanto a infecção urinária quanto a nefrolitíase? Quando a gente deixa de beber água na frequência adequada, a urina ela vai ficar mais concentrada. A urina mais concentrada é muito mais propensa a ter uma infecção, desenvolver uma infecção, ou formação de novos cristais. Uma urina mais concentrada, né? Eu tenho muito soluto, eu tenho muitos minerais, toxinas ali acumuladas em um espaço menor, elas podem se conglomerar ali e formar uma pedra, e esses cálculos, eles são geralmente formados pelo oxalato de cálcio, que também está presente na urina, tá? E o médico ele vai fazer, então, essas orientações, e aí já a mais longo prazo, ele vai marcar com o paciente uma litotripsia se o paciente não conseguir expelir a pedra. Ou ele vai acabar perdendo o rim, como é o dessa foto aí, tá? A litotripsia é um procedimento de quebra, de dissolução dessas pedras através de estímulos mecânicos. Esse estímulo pode ser feito por uma sonda, pode ser feito por um aparelho de ultrassom, mas é uma onda sonora modificada para, através da pele mesmo, do abdômen, do flanco direito e esquerdo, você consegue estimular e promover a quebra dessas pedras, através dessas ondulações do meio dos tecidos musculares e adiposos, tá? Então a gente transmite uma onda de impacto, uma onda mecânica que vai chegar, né, alcançar o rim e quebrar essas pedras, tá? Tudo muito bem calculado. Ou ele, caso claro, pode fazer uma coisa mais invasiva, tá bom? Então a gente vai chamar isso de litotripsia. E por fim, vamos falar um pouquinho da hemodiálise. A hemodiálise em si, tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal, são dois procedimentos feitos para pacientes que têm insuficiência renal. Os rins já não filtram tão bem como a gente conversou anteriormente. A hemodiálise ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita através de uma fístula arterovenosa. O que é isso? Vocês vão ver bem claramente um paciente que tem FAV, que tem a fístula arteriovenosa, para fazer hemodiálise,
ele tem que ir no centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, o pessoal, a equipe vai fazer a fístula. Ela consiste em união de uma veia com uma artéria do seu membro superior, preferencialmente o esquerdo, tá? Então, depois que o médico realiza esse procedimento, ainda precisa, né, com a pressão sanguínea, realizar uma maturação. Essa fístula, essa comunicação de uma veia com uma artéria, ela precisa se desenvolver um pouquinho melhor para aguentar um catéter, e ali, depois que ela está maturada, a equipe da hemodiálise vai inserir o catéter, né, o médico vai inserir o catéter, vai fazer a conexão, ou só simplesmente conectar os equipos, e vai realizar a hemodiálise. E consiste em a saída do sangue, de uma parte do sangue do paciente para uma máquina. Nessa máquina a gente tem o dialisador, que é muito importante. No dialisador é que acontece toda a filtragem e o equilíbrio sanguíneo. Não só serão retiradas ali excesso de minerais, micronutrientes não reutilizáveis, excesso de água, não só será retirado isso, mas também vai ser realizado um controle de pH. Então, se o sangue está muito ácido, porque está em grande concentração, ou se existe uma concentração de elementos ácidos no sangue, ele vai fazer um banho de bicarbonato, por exemplo, ou outras composições que vão regular a acidose sanguínea, tá? Isso é muito importante em pacientes que estão em estado crítico. Então, essa diálise vai remover todos esses produtos metabólicos, essas toxinas e o excesso de líquido, e aí vai retornar para a mesma FAV, para a mesma fístula, esse sangue vai devolver o sangue muito mais purificado. Isso aí pode durar várias horas, tá? A máquina, ela tem diferentes formatos, diferentes funções. Algumas máquinas permitem que eu insira já de forma muito rápida um grande volume de soro. O paciente está começando a descompensar, fica com uma hipotensão severa, está fazendo uma pressão de 70 de sistólica por 40 de diastólica, uma pressão baixinha. O médico ele vai chegar lá, manda aí 1.000 ml de cloreto de sódio nessa diálise. Vai devolver, então, para o paciente um grande volume de líquidos, tá? Então, essa máquina realiza o trabalho do rim, só que de forma externa ao corpo, tá? O que a gente precisa observar? Principalmente a higiene da região de comunicação com catéteres ou com os equipos, para não causar uma infecção, porque o volume de sangue que passa ali é muito grande, tá? Então, a gente está falando talvez aí de todo o volume sanguíneo do paciente vai passar uma hora ou outra por esse sistema, então precisa estar muito bem higienizado. A gente tem que observar também os sinais vitais. Sempre, sempre, um paciente que está crítico vai apresentar uma alteração, por menor que seja, no início da hemodiálise. Por quê? Ele, ao mesmo tempo, quando inicia a diálise, vai perder um pouco de volume líquido, tá? Para a máquina. Isso é programável. Ao iniciar a hemodiálise, o profissional que acompanha, ele já vai dizer para a equipe quanto que o paciente vai perder nessa hemodiálise, tá? Nesse procedimento. Então, a gente tem que ficar ciente disso, que um paciente que está instável, ele pode apresentar alterações graves, sérias, em um curto espaço de tempo. E a hemodiálise precisa ser parada, e parte daquele volume precisa ser devolvido. Alguma dúvida até agora? Não? Então, beleza. A diálise, então, a hemodiálise, ela é feita em várias sessões. O paciente vai precisar fazer essas sessões, se ele for um renal crônico, para o resto da vida, tá? Até que ele seja transplantado. O paciente pode não perder volume nenhum, que é muito incomum, quando o paciente está muito grave mesmo, ou ele pode perder alguma coisa aí, variando Só de uma volumes dúvida, menores até rapidinho. volumes maiores. Pode falar. A diálise peritoneal, ela pode ser feita em casa, certo? Pode ser feita em casa. A hemodiálise também, tá? Com acompanhamento. As duas. E qual é a diferença de tempo para fazer isso? Vai do paciente? O tempo que você fala, o tempo para o procedimento mesmo, ou entre os procedimentos? Entre um procedimento e outro. Vai variar muito de paciente para paciente. Geralmente são geralmente são, por exemplo, a gente tem aí pacientes que fazem uma vez por semana, a hemodiálise ou a diálise peritoneal, uma vez a cada 4 dias, a cada 2 dias, vai depender do paciente. Vai depender do quanto o rim dele consegue filtrar, entendeu? Isso é sempre a equipe
médica com o nefrologista que vão avaliar essa possibilidade, de quanto tempo o paciente vai precisar fazer. Eu vejo muitos pacientes fazendo de uma vez por semana, tá? Pacientes que são crônicos. E se o rim não estiver funcionando, filtrando nada? Aí o paciente precisa ficar em diálise constante. E ele precisa urgentemente de um transplante renal. Ele pode acabar morrendo muito rapidamente. E aí o recomendado é ele já ficar internado, ficar no hospital. Fica internado. Alguns pacientes não apresentam a perda total da função, mas eles têm uma redução muito grande desse nível de filtração. Então ele vai fazer uma frequência muito maior de hemodiálise, talvez aí variando diariamente ou a cada 2 dias, tá? Mas aí o paciente que está muito crítico, perdeu toda a função renal, ele precisa ficar em diálise constante, tá bom? Ok, obrigada. Isso acontece muito em pacientes com Teu som saiu, Dani. Saiu, Dani. Consegue me ouvir? Consigo. Beleza. Então, voltando. Consegui tirar a sua dúvida? Conseguiu sim, obrigada. Show, beleza. Então, vamos lá. O paciente pode perder, então, um grande volume de líquido, dependendo da programação, ou pode não perder, tá? E a perda média que a gente observa é de 3 a 4 litros, tá? O paciente que é crônico, que não está instável, pode perder, em média, aí, de 3 a 4 litros de volume, tá? A diálise peritoneal é um pouco diferente, é uma diálise um pouco mais simples, não depende de um maquinário muito complexo, na verdade, eu posso fazer essa diálise sem automação, embora existam máquinas para auxiliar também, mas é muito simples, consiste na utilização de um catéter chamado catéter de Tenkoff. Mas vamos lá, uma opção de um tratamento ao qual o procedimento de filtração acontece dentro do próprio corpo, tá? Então existe uma solução preparada já para a diálise, e essa solução ela é entregue ao peritônio do paciente. O peritônio consiste numa camada, uma parte do nosso corpo que fica ali entre a parede abdominal e o intestino. Ele faz a sustentação dos nossos órgãos, das nossas vísceras, e ele é um tecido um pouco calibroso, né? Ele tem uma espessura em si. Então, esse catéter ele é inserido então nesse espaço, né? Nessa cavidade peritoneal. E ali eu consigo administrar uma grande quantidade de líquido. Então essa solução de diálise ela vai entrar no peritônio, vai ficar ali por um tempo. No peritônio existem ali uma série de vasinhos sanguíneos pequenos, capilares, outros vasos um pouco maiores. E ali a gente vai fazer uma difusão através dos vasos sanguíneos mesmos dessas impurezas, desses produtos metabólicos, da excreta. Eles vão sair do sangue, sair daquele tecido do peritônio e vão entrar nessa solução de diálise. A solução de diálise, então, vai ser drenada após esse procedimento. Ela precisa ficar um tempo no peritônio, tá? Então, essa solução é administrada ao paciente, ele fica com tudo conectado lá bonitinho. Depois de um tempo, esse líquido passa a ser drenado para uma bolsa secundária. Existe máquina para fazer isso? Existe, mas na teoria são todos da mesma forma, tá? O catéter de Tenkoff, ele tem esse formatinho que vocês estão vendo na imagem aqui, imagem branca. Ele é enroladinho justamente para a gente ter uma boa superfície exposta ao peritônio, de contato. Então tem vários furinhos nos quais vão sair e entrar o líquido de drenagem e o líquido de diálise, a solução de diálise, tá? Então, geralmente, eu não perco muito volume nesse tipo de diálise, e é uma diálise um pouco menos arriscada ao paciente, né? Tem menos riscos. Os cuidados são os mesmos, preciso ter muito cuidado com as conexões, manter a higiene, porque o risco de infecção é altíssimo, principalmente pela região em que está inserido o catéter,
E também manter a região do ósteo, que é justamente a ferida que fica ali. O paciente que vai fazer esse tipo de diálise, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, no qual vai ser instalado o catéter, e aí depois ele só vai fazendo a manutenção desse material. É um tubo flexível, tá? O paciente vai conviver com ele, não vai causar lesões, geralmente não causa lesões ao tecido muscular, tecido cutâneo do paciente, e ele vai manter esse catéter enquanto ele estiver fazendo esse tipo de diálise, tá? Vocês têm alguma dúvida até agora sobre a diálise peritoneal? Ela é muito semelhante na sua teoria com a hemodiálise, tá? É a mesma coisa, a filtragem, só que é uma filtragem que acontece de forma mais natural dentro do organismo de uma região chamada peritônio, tá? Nessa cavidade. A gente administra um líquido lá, aquele líquido acaba dissolvendo um pouco dos produtos metabólicos e a gente retira ele de novo e aí vai ser meu líquido drenado. Vocês têm alguma dúvida? O paciente fica com esse catéter a cada sessão? Ele coloca um novo? Ele fica ele direto? Fica com ele. Ele fica com ele direto, tá? E tem um período de troca? Não. Esse catéter, existem várias histórias de pacientes que já ficaram por muito tempo, meses e meses, 2 anos com esse mesmo catéter, enquanto ele estiver com o ósteo limpo, sem sinais de infecção, tá? O curativo precisa ser estéril, mantido estéril. O paciente vai ficar muito tempo com o catéter de Tenkov. Se houver qualquer sinal de infecção, claro, aí vai ser removido e vai ser avaliado para ver se ele vai manter instalar um outro catéter ou vai mudar para uma hemodiálise. Eu já vi história até 6 anos, tá, Daniel? Pois é, então tem gente que fica com muito tempo. E aí, geralmente, ele aguarda, tá numa fila, provavelmente, de um TX, tá? Pois é, um transplante. Porque se a gente pensa que uma pessoa vai ficar muitos anos fazendo diálise, aguardando um transplante renal, se eu fizer isso com acesso que tem contato direto com o sistema venoso, com uma alta pressão, isso é muito arriscado, muito fácil de gerar uma infecção, diferente do peritônio, tá? Até porque o catéter é muito mais simples. Vamos seguir, Daniel, cada hora aí. Já a gente termina por aqui nos assuntos. Tá. Foi mais superficial mesmo, espero que vocês tenham entendido, assim, Tá. Por alto mesmo o conteúdo. Eu queria depois, quando a gente tiver um tempinho, só abordar rapidamente com vocês a questão do balanço hídrico, talvez na próxima aula a gente tirar... Na próxima aula a gente faz. 5 a 10 minutinhos só para a gente tá. revisar, gente, tirar as dúvidas. Só para a gente encerrar aqui, Daniel, obrigado. Eu que agradeço. Terça-feira a gente vai se ver aqui de novo. E vou tentar, gente, amanhã fazer um vídeo, falar sobre arritmia cardíaca nesse vídeo, tá? E já enviar para vocês, tá ok? Então, vou encerrar aqui, porque já está tarde, passamos do horário, tá? Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos. Um abraço para vocês, foi um prazer. Obrigada, boa noite. Eu vou pedir os slides lá de anatomia depois. Show, beleza, tá à disposição. Eu vou querer... Alô, Jorge. Show. Oi? Eu vou querer também, professor do Pode deixar, vai ficar à disposição de vocês. Obrigada. Também quero. Valeu, gente. As literaturas, os livros, o Atlas, não só as imagens, mas o Atlas por inteiro eu posso disponibilizar para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero, professor. Obrigada. Por nada, valeu, gente. Um abraço aí. Boa noite aí. Valeu. Dani, boa noite. E vai descansar, mano. Deixa eu te falar. Fala. Eu vou te passar um link do Drive com todas essas literaturas, tá? Para você compartilhar para eles. Aí Se eu não me engano, eu passei o e-mail, cara, para eles. Depois eu vou só ver. Vou passar um Drive mesmo, que é muito grande. E aí eles vão poder baixar o que eles quiserem lá. Fica mais fácil. Eu tenho 2 livros, cara, que tá no meu e-mail também, que eu posso passar para eles. Mas é muito pesado. É Brunner e Potter. Show. Tá bom. Amigo, se você puder disponibilizar no Classroom os slides que você passou hoje, também vai ajudar o pessoal. Sim, com certeza. Dá para estudar melhor, mais a fundo depois. Falou, Dani. Um abraço. Valeu.